Então, nesse vídeo, eu quero dar umas dicas para vocês para o simulado do conteúdo de biologia. Vamos lá, então. Então, eu destaquei alguns pontos principais para vocês revisarem. Vamos começar falando sobre a ecologia. Dentro de ecologia, eu quero que vocês revisem 3 coisas, tá, gente? Então, principais coisas para revisar dentro desse assunto. Eu quero que vocês vejam sobre conceitos, principais conceitos que a gente vai ter dentro da ecologia, como, por exemplo, habitat e nicho ecológico. Então, você tem que entender qual é a diferença entre esses 2 conceitos. É muito importante isso. Segundo ponto, dentro desse assunto, eu quero que vocês revisem sobre os efeitos dos impactos ambientais que nós causamos ao meio ambiente. Então, que efeitos podem ser esses? E, por fim, dentro desse assunto ainda, eu quero que vocês deem uma olhadinha sobre os fatores de regulação das populações e como se dá o crescimento populacional. Então, dentro de ecologia, eu quero que vocês revisem esses 3 pontos principais, ok, gente? O próximo tópico que eu quero destacar com vocês, eu sei que é um assunto que vocês gostam bastante e que estudaram ano passado com o professor Mauro, que é genética. Tá? Então, dentro da genética, também vocês têm que revisar os conceitos principais, mas principalmente sobre as mutações. Dentro de mutações, eu quero que vocês revisem quais são os tipos de mutações e quais mutações podem ser transmitidas aos descendentes e que mutações não vão ser transmitidas aos descendentes, tá? Então, deem uma olhadinha sobre isso e entendam a diferença desses 2 processos. Outra coisa dentro de genética que eu quero que vocês revisem também é o quê? Os tipos de heranças. Então, vocês sabem, vocês já estudaram sobre isso, que na genética a gente vai estudar várias heranças hereditárias ou não. Então, eu quero que vocês estudem um pouquinho sobre isso e relembrem quais são os tipos de herança que a gente vai ter dentro desse assunto, ok? Trocando de tópico, então, eu quero falar com vocês agora sobre um assunto que a gente veio estudando no último mês, mais ou menos, e que inclusive foi assunto da nossa P2, que é o quê? Eu quero que vocês revisem sobre a reprodução das bactérias e dos fungos, então, quais são os tipos de reprodução que esses organismos podem fazer. Além disso, revisem também, gente, sobre os processos de obtenção de energia dos organismos, como, por exemplo, quimiossíntese e fermentação. Isso é uma coisa que a gente conversou bastante sobre isso, a gente estudou bastante sobre isso, então vai ser bem fácil para vocês revisarem esse ponto, ok? Falando ainda um pouquinho sobre energia, mas agora eu quero que vocês revisem sobre os transportes celulares. Então, você sabe que os transportes celulares podem ser com gasto energético ou sem gasto de energia. Então, a gente vai ter, por exemplo, transporte passivo, que não vai ter o gasto de energia, e o transporte ativo, como o nome já diz, né, vai ter, então, um gasto energético. Então, eu quero que vocês vejam quais são os tipos de transporte que a gente pode fazer, que pode ocorrer, que existem, né, e que vão se enquadrar em cada uma dessas categorias, com gasto de energia ou sem gasto de energia. Ok, gente? Um outro ponto que eu quero destacar com vocês também é sobre fisiologia humana. Mas o que? O que dentro da fisiologia humana? Eu quero que vocês relembrem um assunto bem importante, que é sobre a homeostase. Então, vocês sabem e já viram sobre isso, que homeostase é equilíbrio. Mas equilíbrio do quê? Então, equilíbrio para manter as condições do meio interno do organismo, tá? Então, revisem sobre isso. E já quase chegando ao fim do nosso videozinho com algumas dicas para biologia, tenho mais 2 pontos a destacar com vocês, que são quais? Eu quero que vocês relembrem sobre as ideias evolucionistas. Então, vocês viram isso também, mais ou menos junto com a genética, um pouquinho antes, um pouquinho depois, no passado. Revisem sobre isso, eu quero que vocês identifiquem as principais características dessas ideias. Aqui a gente vai ter Darwin e Lamarck. Então, quais são as características que vão caracterizar essas 2 vertentes, tanto os darwinistas quanto os lamarquistas, tá? Então, relembre sobre isso também. E chegando ao finalzinho da nossa revisão, nossas dicas rápidas, né? Eu quero que vocês deem uma olhadinha na parte de botânica, especificamente sobre a partezinha das folhas. O que eu quero que vocês vejam especificamente na parte das folhas? As suas funções, então, que funções ela vai ter e qual é a importância das folhas para os vegetais. E também eu quero que vocês relembrem os grupos vegetais. Todos? Não, todos não, gente. Eu quero que vocês relembrem o último grupo, que é o grupo das angiospermas. Vocês já viram isso também, a gente vai ver de novo esse ano, mas vocês vão relembrar agora para o simulado. Eu quero que vocês relembrem quais são as características principais que a gente vai ter dentro desse grupo das angiospermas, ok, gente? Então, aqui a gente chega ao final do nosso vídeo com algumas dicas de biologia. Eu quero desejar a vocês uma boa prova, façam uma prova com muita atenção e leiam com muita calma. Valeu, galera!